Vai mesmo acontecer diante das duas torcidas, mas por questões de segurança, o tema torcida no estádio foi o mais falado da semana no Rio de Janeiro. E a violência das torcidas organizadas provocou uma discussão. A realização de clássicos com torcida única seria a solução para evitar conflitos? Sejam todos bem-vindos ao Fla-Flu. O clássico esteve no centro de uma disputa na Justiça do Rio de Janeiro. Só no fim da tarde de sexta-feira ficou decidido que a final da Taça Guanabara terá rubro-negros e tricolores no estádio Newton Santos. O desembargador Gilberto Clóvis Faria de Matos alegou que não é plausível que a imposição de uma única torcida seja apta a garantir a segurança dos torcedores que pretendem comparecer ao estádio, independentemente dos times que irão jogar. Nem todo mundo gostou. O grande problema é que se falou muito nisso na semana toda. Falou muito pouco do jogo, dos jogadores, dos atletas, que são os grandes personagens. Mas a outra ideia, o outro problema da liminar que foi derrubada, eu não sou contra ela, não. Não sou contra porque é um ato, uma decisão educativa. O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, também ficou revoltado. Assassinos do dia 12 poderão ir ao jogo de domingo, disse em entrevista ao Globoesporte.com. O dirigente se refere à morte do alvinegro Diego Silva dos Santos, que foi assassinado com um espeto de churrasco horas antes da partida entre Flamengo e Botafogo. O crime e todas as cenas lamentáveis de violência que vimos naquele domingo fizeram com que o juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, através de uma liminar, determinasse que os clássicos cariocas fossem disputados a partir de então com torcida única em todo o estado. Flamengo, Fluminense, Vasco e a Federação não concordaram e conseguiram que o próprio juiz voltasse atrás na semifinal em Volta Redonda e permitisse rubro-negros e vascaínos juntos. O que abriu um precedente para essa liberação no Fla-Flu. A autorização do desembargador foi só para esse jogo. Nessa segunda-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai propor uma série de medidas para tentar acabar com a violência no futebol carioca. Se os 4 grandes clubes toparem, a liminar que hoje determina que os clássicos sejam disputados com torcida única deixará de existir. O TAC, termo de ajustamento de conduta, impõe aos clubes e à federação uma multa de 3 milhões de reais em casos de brigas que resultem em lesão corporal grave ou morte. Além disso, a torcida da equipe envolvida no episódio ficará impedida de frequentar os próximos 3 clássicos seguidos. Só no Rio de Janeiro, levando-se em conta os grandes centros do futebol brasileiro, ainda vemos as arquibancadas divididas. Na maioria dos estados, normalmente, os rivais se enfrentam com a equipe mandante tendo direito a 90% dos ingressos e o time visitante os outros 10%. Eu acho que não vale a pena para o torcedor. Eu mesmo, como torcedor de 90 e 10, eu não gosto de ir em 10%. Belo Horizonte viveu nos últimos anos todas as possibilidades. Na final da Copa do Brasil de 2014, apenas torcedores do Galo no Independência. No segundo jogo, 90% de cruzeirenses no Mineirão. E no mês passado, na Copa da Primeira Liga, meio a meio. O clássico experimental reuniu quase 40 mil pessoas. O clássico dividido ele tem muito mais emoção, né? Tanto para os torcedores, eu acho que até para os jogadores também, entendeu? Que uma torcida empurra, a outra empurra também. Sobrou gente em Minas, anda faltando em Pernambuco. O início de temporada por lá foi desanimador. 4 clássicos e a média de público foi de pouco mais de 6 mil pessoas. Primeira, a violência que afastou muita gente dos estádios. No Recife, as 3 principais torcidas organizadas estão proibidas de frequentar os estádios. O Sport foi além, proibiu que os símbolos do clube, por exemplo, escudo, mascote, fossem utilizados pelas organizadas. Tudo para evitar que aquele clima de festa democrática que sempre vimos no Nordeste perca para a violência.
a comprovação de que nós nos auto-reconhecemos como incompetentes para controlar um evento social de bandidagem, de gangues, de bairros, de periferia e que nós não temos ainda como responder à altura do que a sociedade espera. É a tentativa no Rio Grande do Sul também. O Grenal polariza e busca unir os gaúchos. De 2015 para cá, foram 8 clássicos. E tanto a Arena do Grêmio quanto o Beira-Rio separaram um setor para 2.000 colorados e tricolores assistirem ao jogo misturados. Deu tão certo que os Grenais deste ano ganharam mais 200 lugares, começando pelo de ontem. Foi bem legal, eu me senti mais segura naquele momento ali, que eu vi que eu poderia torcer mesmo, que eu não ia ficar tipo jogo de tênis, assim, tipo sentadinha só batendo palma. É um avanço que a gente está tendo de civilidade, é rival, sim, talvez a maior rivalidade do Brasil, sim, mas tá, acabou o jogo, a gente continua marido e mulher, continua irmão, mãe, pai, filho, porque não tem uma família 100% gremista e 100% colorado. Em São Paulo, a escalada da violência encontrou no judiciário uma barreira dura. Mês que vem, a determinação de clássicos com torcida única completa 1 ano. Sem exceções, Morumbi, Vila Belmiro e as modernas arenas de Palmeiras e Corinthians são territórios exclusivos das suas torcidas. O que nós temos que terminar, e aí sim acabar, é com a violência de torcedores organizados. Que a violência de torcedores individuais e a violência pontual, essa vai sempre continuar. Mas essa também não traz grandes problemas para a sociedade. A estratégia tem vários objetivos: preservar o patrimônio dos clubes e também asfixiar economicamente as organizadas. Os clássicos sempre foram uma ótima fonte de renda com a venda de produtos e até de ingressos. Nós reduzimos a violência 75%, a ocorrência em eventos esportivos. Nós aumentamos a média de público em classe única aqui no estado de São Paulo em 20% em pleno auge da crise econômica e política no país. Nós aumentamos 11% de mulheres e crianças no estádio de futebol. Nós aumentamos a renda dos clubes em classe única razoavelmente. E, por fim, conseguimos economizar 150 policiais por jogo de torcida única. Isso é praticamente um batalhão. É uma medida que não pode ser para sempre, não pode ter nenhum caráter de perpetuidade, mas é uma medida de cunho educativo, persuasório. Por isso são necessárias outras medidas. Em São Paulo, alguns baderneiros, detidos em confusões sem vítimas, não podem mais frequentar estádios. Em dias de jogos, eles precisam se apresentar num quartel do Corpo de Bombeiros ou num posto do Instituto Médico Legal. Caso não compareçam e não justifiquem a ausência no fórum, podem ser presos. 92 torcedores já cumpriram algum tipo de pena. 159 estão cumprindo, mas como o sistema não é perfeito e a fiscalização ainda é precária, 43 torcedores descumpriram a ordem judicial. Ontem, durante o clássico Corinthians e Santos, o Esporte Espetacular acompanhou os torcedores fichados se apresentando no segundo grupamento do Corpo de Bombeiros no bairro de Campos Elíseos. Essa torcida organizada não tem o porquê, Mariana, de estar no estádio de futebol. Eles não vão lá por causa do jogo, pouco interessa o resultado da partida. Muitas vezes eles sequer olham para o jogo de futebol, eles ficam jogando bomba, se agredindo lateralmente. Portanto, nós temos que pensar qual tipo de torcedores que nós queremos do estádio de futebol. Essa é fácil, até porque mesmo com tudo que acompanhamos nos últimos anos, os bons torcedores estão sempre lá. Muitos tentam, mas é difícil matar essa paixão que nasce com a gente. Crianças, adultos, a turma experiente. Pai e filhos abraçados, comemorando um gol no estádio, é uma das imagens mais lindas que o futebol pode produzir. Clássico é ser rival, é ser adversário e jamais inimigo.